glórias a Deus. Ministração sobre oração, todo mundo pegando a Bíblia. Gente, tá me incomodando meu cabelo. Só um minuto, nossa, meu Deus. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Entenderam isso? Entenderam a palavra hoje? Você orou quando você acordou? Você fez uma oração quando você acordou para entrar nessa live? Você falou, obrigado, Senhor, obrigado, Maxel, por apoiar essa causa. Você fez oração quando você acordou, você falou, Senhor, obrigado pelo meu fôlego de vida que o Senhor me deste nessa manhã. E eu fiz a minha oração. Como eu li a vocês, Efésios 6:18, orando em todo tempo. Eu vou sair para fora na rua, ore. Ore para sair. O nosso inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele está vendo quem que ele vai tragar. Eu creio que vocês já viram relatos de pessoas que saíram e não voltaram mais. Pessoas que saíram pela porta e não mais. Ore para sair. Fala, Senhor, guarda-me. Vai comigo, Senhor, me guarda, me livra. E às vezes você orou 2 minutos. Às vezes passa o dia todo, você não ora mais nenhuma vez, só aqueles 2 minutos. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quer que eu leia para vocês? Vamos lá para Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você está entendendo isso? Mesmo ele sabendo, tinha sido decretado, a pessoa não poderia ficar adorando, falando com outro Deus, a não ser o Dário. E mesmo assim, ele continuou as orações dele. Oi, Sara, bem-vinda, Sara. Como você tá? Estamos na hora da ministração e o tema é oração. E Daniel, ele sabendo, ou seja, ele sabendo aquilo ali, ele continuou orando. E ele foi livre da cova dos leões. Ou seja, assim, o Senhor, ele permitiu, sim, vamos falar assim, ele permitiu ele entrar, mas ele livrou ele lá dentro. Vocês entenderam? O Senhor permitiu, sim, vai, entra, decantará managaçu, mas eu mando um anjo aí dentro, remanto comanai, eu mando um anjo aí dentro, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus Todo-Poderoso e dará ordem aos seus anjos. Ei, se você sai, algo ruim tá para acontecer, ore ao Senhor, ele vai te livrar e dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Vai entendendo essa ministração, é algo forte. Agora a gente vai para Jó. A gente vai para Jó agora. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro o tudo quanto Jó antes possuía. Vai entendendo. Você está entendendo essa ministração? Será que você está conseguindo entender essa ministração? Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu a saúde dele, ele perdeu filhos, ele perdeu tudo. Jó passou um processo tão doloroso.
Jó passou um processo tão doloroso e ele aceita na casa deles amigos. E os amigos dele, em vez de falar, ô amigo, você vai sair dessa. Não, eles começaram a acusar Jó. Você está entendendo que a pessoa já estava em um processo doloroso e vem alguém na sua casa que você tem como amigo. Você bate a mão no ombro e fala, esse é meu amigo. E você vê que... Aí, o que aconteceu? Jó orou pelos amigos dele. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Será que você está orando? Será que eu e você estamos orando para quem está nos perseguindo? Para quem está indo contra a nossa vida? Será que nós estamos orando? Ou a gente está orando falando, Senhor, abre uma cova e joga aquela pessoa lá dentro? Será que a gente está orando, Senhor, joga meu inimigo, pega aquele rapaz que falou mal da minha vida, joga ele dentro da cova. Pega meu inimigo, joga na cova, Senhor. Vai entendendo, você tem que entender na ministração. E agora a gente vai para outra. Bom dia, Manuel, seja bem-vindo, Manuel. Estamos na hora da ministração e a palavra e o tema, né, é oração. E agora a gente vai para outra passagem. Ana. Será que vocês conhecem a passagem de Ana? Gente, é oração. É oração. Ele quer te dar livramento. Depois vamos entrar numa outra questão que o Senhor foi me dando. Enquanto eu estava ali, Ele foi me dando outra questão, que é a questão de decisão. Decisões na nossa vida. Tá bom? Mas ainda não vamos entrar. Agora, vamos lá. 1 Samuel 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, vai entendendo, orou ao Senhor. Ela fez o quê? O que ela fez? Ela orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana orou. Ana orou. Gil, todo mundo seja bem-vindo. Gente, eu não vou ficar prestando muita atenção nos comentários, né? Por causa dessa ministração que é importante, né? Você entendeu que Ana orou? Ana não podia gerar, ela não podia ter filho. Mas ela orou ao Senhor, e o Senhor deu o filho dela por nome Samuel. Samuel, juiz, profeta. Olha só que homem de Deus. E Samuel, se você for ver, ele em nenhum momento ele se desviou. Em nenhum momento ele falou, eu não vou querer mais, eu vou adorar deuses pagãos. Eu vou adorar imagens. Em nenhum momento o filho dela se desviou do caminho. Olha só. Mas Ana orou. Ana orou. E agora a gente vai para 2 Reis 4:33. Gente, eu detesto errar quando eu estou falando, tipo, eu detesto embramar na fala, né? Mas tem vezes que eu acabo fazendo isso, gente. Preciso de uma fonoaudióloga. 2 Reis 4:33. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Tá todo mundo entendendo? Você tem que ir entendendo. O que ele fez? O que ele fez? Ele orou ao Senhor. Eliseu orou ao Senhor. Você está entendendo que ele orou ao Senhor? Você está entendendo? Para quem não sabe, Sulamita teve um filho. E essa criança adoeceu do nada. Ele começou a sentir uma dor. Ai, minha cabeça, ele falou.
E essa criança veio a óbito, essa criança faleceu. E ali, Eliseu, ele orou ao Senhor. Oração, você precisa estar em oração. Quero contar para vocês o que aconteceu comigo de madrugada. Eu acordei muito mal de madrugada, né? Eu acordei com a garganta fechada, o coração disparado. Eu acordei muito ruim de madrugada. Mas glória a Deus que eu estou aqui, né? Glória a Deus que eu estou aqui para trazer essa ministração ao coração de vocês. Oh, glória! Agora a gente vai começar a entrar na questão de decisões. Vamos supor um grupo de amigos. Tá todo mundo prestando atenção? Vamos supor que havia um grupo de amigos. E eles foram viajar. Vai prestando atenção. Vamos supor isso daqui, que havia um grupo de amigos e esse grupo de amigos foi viajar. Vocês vão começar a entender. Aí esse grupo de amigos foi viajar. E aí eles não sabiam direito o caminho. E aí eles pediram informação. E aí essa pessoa falou, olha, vira ali. Falou de qualquer forma para eles, vira ali. E aí eles decidiram pedir informação, mais pra frente eles decidiram pedir informação para outra pessoa. Ei, vai entendendo. E a outra pessoa falou, não, vocês têm que seguir bem mais adiante. E vocês vão ver um posto lá na frente. E aí esse grupo, eles falaram, ah não, nós está mais perto daquele lá que deu a primeira informação. Pera aí, vamos entrar nessa rua. Aí eles entraram na rua, caíram no precipício lá embaixo. Haviam tirado as placas de aviso e eles caíram lá embaixo. Às vezes o Senhor, às vezes o Senhor está te alertando de algo, mas você está pegando conselhos de outras pessoas, não é mesmo? Você está pegando conselho de quem não deveria pegar esse conselho? Porque ali, se eles tivessem ouvido aquela segunda pessoa, eles estariam vivos. Isso levou à morte. Você acredita que decisões, você tomar uma decisão na sua vida pode causar a morte? Será que você acredita? Tem coisas que é irrevogável. Tem decisões que são irrevogáveis. Aí você fala, o que é irrevogável? Calma, vou te falar. Significa algo que não se pode revogar, anular ou desfazer. É uma decisão, ordem, acordo ou processo definitiva da qual não se pode voltar atrás. Você acredita que tem decisões que não tem como você falar, peraí, vou voltar atrás. Não tem como você falar, vou voltar atrás nisso. Provérbios 16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Tá todo mundo entendendo? E a gente vai agora para 1 Reis 22. Vou até abrir com vocês. Vocês vão entender. Enquanto eu estava ali na minha cama, o Senhor, Ele me fez lembrar dessa passagem para mim trazer para vocês nessa manhã. Gente, é forte.
É forte. Você precisa orar ao Senhor. Você precisa que Ele te dê o direcionamento. Cuidado, cuidado. Tem decisões que não tem como voltar atrás. 1 Reis 22:13. Vamos abrir? Peguem a Bíblia de vocês. O Senhor, Ele me fez lembrar, me veio quando eu estava ali na minha cama. Glórias a Deus. Calma aí, gente, que eu tô abrindo aqui com vocês. E o mensageiro, vai ouvindo. E o mensageiro que foi chamar Micaias falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas há uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Ou seja, os profetas ali estavam falando coisas boas para o rei ali. Estava falando coisas boas. Mas ali eles foram chamar quem? Um profeta verdadeiramente de Deus. Micaias, o nome dele. Você tá entendendo? Que ele tava pegando conselho ali, tava falando coisas boas. Vai acontecer coisa boa. Você tá entendendo? Às vezes uma pessoa tá falando pra você: vai nessa, faz isso que vai acontecer o bom, vai dar bom isso aí. Você tá entendendo? Eu espero que sim. Porém Micaias disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Oi, bom dia, Vieira, obrigado por abraçar essa causa do Ian. E vindo ele o rei lhe disse: Micaia, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e será próspero, porque o Senhor entregará na mão o rei. Pera aí, gente, deixa eu ler novamente. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaia, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e será próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. Aqui é o rei perguntando para Micaias se ele iria ter vitória nessa peleja. Você vai entendendo? E o rei lhe disse: Até quantas vezes conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: Esses não têm Senhor, tome cada um em paz para a sua casa. Você está entendendo? Pera aí que eu vou explicar para vocês. Olha, os profetas de lá estavam falando que tudo estava falando coisas boas que ia acontecer. O rei ele ia pelejar, ou seja, ele ia batalhar. E ele queria saber se ele iria ter vitória. E aí Micaias falou: eu vi ovelhas dispersas, sem pastor, ou seja, ele iria morrer. E mesmo ele sabendo que ele iria morrer, ele foi. Você está entendendo? Que o Senhor, ele avisa, ele tem avisado e as pessoas estão ignorando. Há decisões que levam à morte. Ele poderia ter tomado a decisão de falar: peraí, Micaias, um homem de Deus, falou que via ovelha sem pastor. Você sabe que as ovelhas têm pastor, né? Você sabe que as ovelhas têm pastor? Ou seja, ele via as ovelhas dispersas e o pastor havia morrido. Ou seja, o rei iria morrer. E ele mesmo assim ele foi. Eu já li essa palavra, então, né?
Ele foi e ele morreu. Eu posso afirmar para vocês, como eu já li, né, antigamente. Então, quero falar para vocês que ele foi e ele morreu. Então você tá entendendo que tem decisões que você toma que não é para você tomar. Davi tomou uma decisão de se deitar com uma mulher que não era dele. Davi se deitou com uma mulher que não era mulher dele. E ali planejou tudo algo maligno contra Urias. Sim, Davi, ele planejou tudo. Urias foi morto. Ele pegou a mulher de Urias e ela estava grávida ali, mas a espada estava na casa de Davi. A espada estava na casa de Davi. Davi mesmo se prostrando. Você está entendendo? E vai entendendo sobre decisões. Você tem que entender sobre decisões. Tem coisas que são irrevogáveis. Tem decisões que são irrevogáveis. Irrevogável. Não tem como você falar, vou voltar atrás. Tem como ele tornar a vida Urias? Urias foi morto. Ele armou tudo aquilo. E a espada estava na casa dele. Ou seja, iria haver morte na casa de Davi. Entendeu? Você está entendendo? Iria haver morte na casa de Davi. Por quê? Porque isso o Senhor viu como algo pegou mal aos olhos do Senhor. Pegou mal aos olhos do Senhor. E o filho de... Pera aí, gente, apareceu um aviso aqui na minha tela. Calma aí. Pegou mal aos olhos de... Tainá, bem-vinda. Essa questão ficou mal aos olhos do Senhor. E o Senhor feriu, matou o filho dele. O filho dele morreu. Mesmo ele ali não comendo, mesmo ele fazendo jejum, mesmo ele tentando de todas as maneiras, não foi revogável. Tem coisa que não tem como voltar atrás. Você está conseguindo entender isso? O filho dele morreu. E já estamos chegando no fim dessa ministração. Só um momento. Agora a gente vai lá em Gênesis 4:6. Já tá quase no fim, gente. Gênesis 4:6. E o Senhor disse a Caim: por que te iras? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado já a porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que o Senhor está querendo dizer? O pecado já estava na porta de Caim. Vocês sabem, né? Caim matou Abel. O Senhor, ele se agradou da oferta de Abel e caiu o semblante de Caim. Ele matou o próprio irmão, mas o Senhor falou: jaz o pecado na porta. O pecado jaz na porta. Mas ele não deu ouvido. Quantas vezes o Senhor está te alertando e você não está dando ouvido? Toma cuidado com as suas decisões. Há decisões que são irrevogáveis. É irrevogável, não tem como desfazer. Tem como Abel voltar à vida? Ele foi morto ali. Ele foi morto pelo próprio irmão dele. E essa foi a ministração, uma ministração sobre oração. Ore ao Senhor. Não tome decisões assim, precipitado. Ai, vou me casar precipitadamente. Vou fazer isso. Tome cuidado com as suas decisões.
tome cuidado com as suas decisões. Essa foi a ministração